começar os nossos trabalhos. Boa noite, bem-vindo a todos, bem-vindos à segunda-feira. Lembrando então que dia 20/12, uma sexta-feira, nós vamos ter trabalho com o Dr. Fritz, às 8, às 14 e às 18, como da outra vez. Vai ter as cirurgias e tal, marca como Lindomar. E para quem tiver interesse, dia 22, nós vamos ter um trabalho de workshop, das 8 às 12, vai se falar sobre mediunidade, o Roberto Barbosa vai dar esse trabalho, e das 14 às 18 vai ser com a entidade, com o Dr. Fritz, conversando com espíritos, dia 20 e 22 de dezembro, para quem tiver interesse. No dia 22 o workshop custa R$50 e ganha um livro, certo? Lembrando, como sempre, que a proposta aqui é de conversa, de diálogo, de discussão, de trocar ideia, não tem problema nenhum. Então, qualquer um se sinta tentado a discutir, a falar, a conversar. Só levanta a mão e vamos para o papo. Hoje o nosso tema é amor e renúncia. Retirado do livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. Amor e renúncia. Então o nosso enredo é o seguinte: o manto da noite caía de leve sobre a paisagem de Cafarnaum. E Jesus, depois de uma das grandes assembleias populares do lago, se recolhia à casa de Pedro em companhia do apóstolo. Com a sua palavra divina havia tecido luminosos comentários em torno dos mandamentos de Moisés. Simão, no entanto, ia pensativo, como se guardasse uma dúvida no coração. Inquirido com bondade pelo mestre, o apóstolo esclareceu. Bom, esse é o nosso enredo. Nós estamos então em Cafarnaum, retornando à casa de Simão Pedro, com Jesus e Simão. E depois de uma palestra esclarecedora, Simão tinha algumas dúvidas e fez o seguinte questionamento para o mestre: Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como deveremos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho nas bodas de Canaã? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Ou então Pedro estava se questionando naquele momento: mas como é que funciona isso? Por que transformou água em vinho naquele momento? Se aquilo não era uma coisa do mundo, não era uma festa do mundo, não era uma celebração as coisas do mundo, por que se deu aquilo então? E Jesus compreendeu o alcance da interpelação e sorriu. Simão, disse ele, conheces a alegria de servir a um amigo? Pedro não respondeu, pelo que o mestre continuou. As bodas de Canaã foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que desejo selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Essa afeição que transcende o que é material é um dos caminhos que nos conduz a Deus. E quantas vezes nós mesmos nos encontramos no nosso dia a dia onde nós reconhecemos alguém que nunca vimos antes. Reconhecemos alguém que é totalmente desconhecido da vida, mas plenamente conhecido do Espírito, que mesmo sem nunca ter visto, compreendeu cada olhar. Esses são os afetos da alma. Esse é um laço misterioso
que também nos conduz a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo da alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte da sua simpatia com a sombra dos pesares. Olha bem, está dizendo aqui, vamos se universalizar. Por que ficar trazendo os teus conceitos, as tuas ideias, numa casa que não é tua, numa situação que não é tua e ninguém pediu a tua opinião? Confraterniza com eles, porque as mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, e não para ficar apontando defeito. Se tu está na casa de alguém, se está em Roma, como os romanos, porque é assim lá, não do jeito que tu quer que seja, como tu espera que seja, ou segundo os teus conceitos, as tuas verdades. Se universaliza, seja lá onde tu estiver. Viva com eles a alegria que eles têm para comungar contigo. Aproveitando as horas da vida para amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas, ao invés de ficar criticando, julgando, apontando, dizendo que não é assim, que não vai ser desse jeito. Contudo, Simão Pedro, manifestando a estranheza que aquelas advertências lhe causavam, interpelou ainda o mestre com certa timidez. Bom, eu não entendi direito, mas vamos lá, vamos ver o que o senhor me diz aqui. E como deveremos proceder quando os amigos não nos entendam? Ou quando nos retribuam com ingratidão? Tá, mas e aí? E quando as pessoas não me entendem, esses que são meus afetos da alma, eles não conseguem me compreender? Ou ainda, eu cheio de boa vontade recebo ingratidão. E a isso Jesus pôs nele o olhar lúcido e respondeu: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida. Então, se tu ama, tu não espera nada em troca. Se tu esperar qualquer coisa em troca, é a condição que tu deseja. Tu não está manifestando amor nenhum. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência da vida, ou seja, a essência da vida é tu dar tudo, sem querer coisa alguma. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesmo um tesouro. A oportunidade de amar já é muito mais do que qualquer coisa que tu possa ter. Só a oportunidade de amar. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Então, não te atenta com o que vem de lá, sempre cuida com o que sai daqui, com o que sai de ti, sem se importar com o que venha do outro lado, porque a responsabilidade tua é cuidar do teu coração. Se tu espera que venha, talvez tu não esteja completo ainda. Se tu espera qualquer coisa, é o que tu espera que é importante. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, deveremos lembrar-nos de que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia. Em nossos adversários,
ou mesmo em nossos algozes, jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. E com um olhar absorto na paisagem crepuscular, onde vibravam sutis harmonias, Jesus ponderou profeticamente. Bom, então se a gente continuar, aqui ele vai dizer que não importa o que venha, não importa o que digam, não importa se aquele que tu tinha como sendo o teu melhor amigo, ou mais, se todos os amigos do mundo se tornem um dia teus adversários, ou pior ainda, ou mais, ou mesmo, teus algozes. Assim mesmo, a gente não pode se privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então não importa o que venha deles, importa o que tu fez com a tua oportunidade. O vinho de Canaã poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Ou seja, o vinho sendo doce ou amargo, eu vou beber da mesma forma. Ele fala aqui do estado equânime de existência. Se as coisas estão indo muito bem ou estão sendo muito complicadas, eu mesmo assim não me altero. Eu tomo do cálice da mesma forma. Porque aqui ele vai dizer que ele não veio fazer nada para ele. Ele vai dizer que eu vim buscar para o amor do Todo-Poderoso, por alguém que está acima de mim, alguém que está além das minhas capacidades. Simão Pedro, ante a argumentação consoladora e amiga do Mestre, dissipou as suas derradeiras dúvidas, enquanto a noite se apoderava do ambiente, ocultando o conjunto das coisas no seu leque imenso de sombras. Muito tempo ainda não decorrera sobre essa conversação, quando o Mestre, em seus ensinos, deixou perceber que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Então aqui a gente já está em outra situação. Não passou muito tempo, daquela conversa com Simão, e agora o Mestre estava dando o seu discurso, a sua palestra, dizendo que enquanto nós não colocarmos o reino de Deus acima, quando a gente não colocar as coisas de Deus acima das coisas humanas, pais, mães, irmãos terrestres, não podemos ser seus discípulos. Ou seja, enquanto nós não vivermos para as coisas do Espírito, nós nunca vamos conseguir seguir a proposta do Cristo. No dia desses novos ensinamentos, terminados os labores evangélicos, o mesmo apóstolo interpelou o Senhor na penumbra de suas expressões indecisas. Bom, então depois que o Cristo diz tudo isso, Pedro vai lá e diz: seguinte, chefe, eu estou com uma dúvida aí. Não estou entendendo bem as coisas. Ele vai dizer: mestre, como conciliar estas palavras tão duras com as vossas anteriores observações relativamente aos laços sagrados entre os que se estimam? Aí Pedro vai dizer: bom, tá, mas como é que eu posso conjecturar que eu devo deixar de lado as coisas dos humanos, pai, mãe, filho, irmão, e vai estar os amigos, esses laços, se numa conversa anterior tu me disse que, nossa, aqueles laços são um caminho para chegar a Deus? Como é que eu posso levar as coisas? Como é que... Eu não estou entendendo direito o que o senhor está querendo dizer com tudo isso, com tanta coisa assim. E sem deixar transparecer nenhuma surpresa, Jesus esclareceu: Simão, a minha palavra não determina
quebre os elos santos de sua vida. Antes, exalta os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas e de todos os seres da criação infinita. Amar Deus sobre todas as coisas. Não constitui o amor dos pais uma lembrança da bondade permanente de Deus? Não representa o afeto dos filhos um suave perfume do coração? Tenho dado aos meus discípulos o título de amigos, por ser o maior de todos. E por Cristo, o título de amigo é muito maior que o de irmão, de pai, de mãe. Amigo. Então aqui esclarece, olha, eu não estou dizendo que tu não pode existir com isso e que isso não tem a sua importância, mas Deus acima disso. Entre isso e Deus, sempre Deus. Não importa a circunstância, Deus. Não importa o teu anseio, Deus. O Evangelho, continuou o mestre, estando o apóstolo a ouvi-lo atentamente, não pode condenar os laços de família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. Acima do laço de família, acima do filho, da mãe, do marido, Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Então não importa. Tu veio aqui para construir o reino dos céus em ti. Todo o resto é só um caminho possível para te realizar ou não. É tentação. Para ver o que tu vai colocar como sendo mais importante. O teu relacionamento com Deus ou com as coisas do mundo. Ele não está dizendo, olha, abandona tudo, não. Mas coloca o teu relacionamento com Deus na frente. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação, que é necessário se saiba suportar com sincero desprendimento. E aqui ele está falando do que a gente vai chamar de perder bem. Possuir é muito fácil. Entregar é o trabalho. Porque em algum momento, todos nós vamos chamar a esse desprendimento. Essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou, então, a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. Ah, Simão, quão poucos sabem partir, por algum tempo, do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino, que é o tabernáculo da vida eterna. Cada um vai ter oportunidade do seu sacrifício. Quão poucos saberão suportar a calúnia, o ápodo, a indiferença, por desejarem permanecer dentro de suas criações individuais, porque preferem o seu individualismo, cerrando ouvidos à advertência do céu, para que se afastem tranquilamente. Quantos de nós preferem sucumbir às posses do que entregar, do que se entregar?
como são os raros os que sabem ceder e partir em silêncio por amor ao reino, esperando o instante que Deus se pronuncia. Entretanto, Pedro, ninguém se edificará sem conhecer essa virtude de saber renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus. Então aqui o Cristo deixa bem claro, não vai existir elevação espiritual, nirvana, nada disso, enquanto tu não renunciar com alegria em obediência à vontade de Deus. Não vai. Tu está só comendo tempo, perdendo tempo. Não vai adiantar de nada. No momento oportuno, compreendendo a sublimidade de seus desígnios, se entregando a Deus sem condição, independente dos teus desejos, das tuas vontades, do que tu quiser. Por essa razão, os discípulos necessitam aprender a partir e a esperar onde as determinações de Deus os conduzam, porque a edificação do reino do céu no coração dos homens deve constituir a preocupação primeira, a aspiração mais nobre da alma, as esperanças centrais do espírito. O que tu veio fazer aqui foi isso. E só isso. Todo o resto é acessório, ou seja, não vai levar nada contigo. Coisa alguma. Mas a realização ou não dessa obra, isso tu vai. Ainda não havia anoitecido, Jesus, porém, deu por concluídas as suas explicações. Enquanto as mãos calosas do apóstolo passavam de leve sobre os olhos úmidos, dando testemunho real de seus ensinamentos, o Cristo soube ser, em todas as circunstâncias, o amigo fiel e dedicado. Nas elucidações de João, vemo-lo a exclamar: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, porque vos revelei tudo quanto ouvi de meu Pai. E na narrativa de Lucas, ouvimos-lo dizer antes da hora extrema: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes da minha paixão. Estava ansiando pelo trabalho que eu vim realizar. Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal, sem individualização. Mas também por demonstrar que o reino de Deus deve constituir a preocupação primeira das almas, ninguém como ele soube retirar-se das posições no instante oportuno, em obediência aos desígnios divinos. Já pensou? Se uma entidade chegasse aqui agora e dissesse: bom, é o teu momento, acabou, nós precisamos que tu te sacrifique. Abandona a tua família, abandona teus filhos, abandona a tua empresa, os teus negócios, abandona os teus amigos, abandona a cidade que tu vive. Abandona tudo isso, abandona a casa que tu tem, confortável, grande. Abandona a esposa, abandona tudo isso. Porque é isso que eu te digo. Tu deve fazer. E não te digo mais nada. Vai e faz. Depois da magnífica vitória, da entrada em Jerusalém, é traído por um dos discípulos amados. Negam-no os seus seguidores e companheiros. Suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias.
é acusado como bandido e feiticeiro, sua morte passa a ser a de um ladrão. É assim que o mundo trata esses. Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude de retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. Ele, que transformara toda a Galileia numa fonte divina, que se levantara com desassombro contra as hipocrisias do farisaísmo do tempo, que desapontara os cambistas no próprio templo de Jerusalém, como advogado enérgico e superior de todas as grandes causas da verdade e do bem, passa, no dia do Calvário, em espetáculo para o povo, com a alma num maravilhoso e profundo silêncio. Eu não vim tratar das minhas coisas, vim tratar das coisas do meu Pai. Que eu beba até o último gole desse cálice. E sem proferir a mais leve acusação, caminho humilde, coroado de espinhos, sustentando nas mãos uma cana imunda à guisa de cetro, vestindo a túnica da ironia sob as cusparadas dos populares exaltados, de faces sangrentas e passos vacilantes sob o peso da cruz, vilipendiado, submisso, derrotado para o mundo. E no momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, ensinando a virtude da renúncia por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. Sem queixar-se. O exemplo do Cristo nos proporciona a oportunidade de fazer uma introspecção. É o oportuno momento, o momento de se desconstruir todas as suas verdades humanas. Todas as verdades do ganhar, do ser reconhecido, do saber, do prazer. Verdades subordinadas ao seu egoísmo, às suas posses, paixões e desejos. O bem-amado de Deus é aquele que pratica o sacrifício. Aquele que se sacrifica, aquele que perde todo o mundo e ante a derrota para todos os conceitos do mundo humano, franqueia o germinado reino de Deus em sua consciência. Então, se buscam construir o reino de Deus em vocês, saibam se sacrificar. Alguma questão? Então vamos trabalhar.